tem que ser mais ou menos, eu vou botar aqui, maior, igual, ou igual, tá? Igual a 64. Tá congruente. Congruente 64. O que nós temos aqui? 2 vezes 17, nós vamos 4. Mais P igual a 64. Máximo 64, tá? Vou botar máximo 64. Então tem que ser menor ou igual a 64. Mas não bem não muito pouco. Então ali de 63, 64 é ideal, tá? Então isso vai nos dar um piso de 64 menos 34. Então nós vamos ter um piso de 30 centímetros. Ok? Bom, mas professor, como chegou nisso? Bom, eu não arbitrei 17. Hoje, aqui eu arbitrei, mas o 17 pode ser fruto de uma divisão. Eu posso dividir o piso a piso, divido, deu 17 centímetros. Ó, com 17 centímetros, quantos degraus eu preciso ter? X degraus. Tá de quantos centímetros de degrau? 30. E eu sei qual é o espaço que eu preciso ter para minha escada. Ok? Então, a escada, ela precisa estar pensada nesse sentido. Né? Eu tenho que entender que a escada, para atingir um determinado vão, ela tem que ter essa sequência. Se eu for pegar 90-50, que está dito aqui, as 90-50 diz que não posso ter, a 90-50, tá? Não posso ter degraus e sem patamar que passe de 2 metros. A gente vê em residências isso, pessoal. A gente vê escadas em um lance só, né? Uma escada que sai lá e vai reta, assim. Casas bem planejadas. A 90-50 diz, a partir de 2 metros, até 2 metros eu não preciso, mas acima de 2 metros de desnível eu preciso ter um patamar. Então, numa residência, teoricamente, as nossas escadas, pela 90-50, teriam que ter um patamar. Porque um pé direito vai ser, eu vou botar aí 2,5 a laje, que vai aí a 2,80. Então, a 2,80 piso a piso. Né? A escada, quando você projetar, tem que ser piso a piso. Então, eu faço uma divisão piso a piso, eu defino qual é o número de degraus, eu sei qual é o vão que eu preciso. Ok? Então, chegamos num projeto de escada, a coisa mais simples de fazer, não tem mistério nenhum. Alguma dúvida, pessoal? Então, seguimos, tá? Como a gente está falando aqui num curso de engenharia, não podemos deixar de pensar também que os componentes estruturais são fundamentais para o projeto arquitetônico. Então, os componentes eles garantem que a edificação se mantenha em pé, ou seja, dá sustento na edificação. Os engenheiros gostam muito dessa parte de só dar sustento, né? Ah, não gosto de projeto arquitetônico, mas precisa entender como é feita a complexidade do projeto arquitetônico. Para muitas vezes, quando propor uma alteração, é fazer uma alteração que seja execuível e justificável, né? As alterações. Então, esses elementos, esses componentes estruturais, eles são os pilares, são as vigas, as lajes, né? Ou seja, toda aquela parte da estrutural da residência que garante ou torna possível o projeto arquitetônico, a função arquitetônica da edificação. Então, se nós fizermos uma analogia ao corpo humano, a parte
edificação podemos chamar de pele, né? Existem as peles de vidro, então a parte externa, a envoltória da edificação, nós podemos chamar de pele, e essa mesma analogia ao corpo humano, nós podemos chamar então que a estrutura a qual nós da engenharia trabalhamos, ela seria então o esqueleto da edificação, então que mantém ela estruturada. Num corpo não seria o osso que mantém, o esqueleto que mantém o corpo, na edificação o que mantém é a parte estrutural, os componentes estruturais, que fazem parte daquela organização arquitetônica. Okay? Não podemos esquecer disso. Se não faz um projeto arquitetônico desconsiderando o esqueleto, não vai funcionar. Então tem que ter um pré-lançamento estrutural. Em um projeto arquitetônico tem que se pensar também um pré-lançamento estrutural. Os arquitetos, quando fazem um projeto arquitetônico, eles deveriam ou devem sempre pensar em um pré-lançamento. Olha, eu queria que os pilares estivessem nessa posição. Então eu vou projetar pensando uma marca, uma forma dos projetos, da estrutura estar definida. Então, quando a gente faz um projeto pensando na parte estrutural, o ideal, então, nesse projeto, é que se tenha uma coordenação modular. Residências, a gente pode até abdicar muitas vezes disso, mas o ideal é que tenha, no mínimo, uma certa coordenação modular, porque eu não posso ter vãos muito grandes, né, porque nós não vamos garantir o esqueleto nessa região. Então, ou se para garantir o esqueleto, vai ter uma parte muito onerosa da edificação. Então, pensar o projeto arquitetônico também, o ideal é que se obedeça uma certa modulação ou coordenação modular. E quando essa coordenação modular, ela precisa ser levada, quando se faz os projetos complementares, também seguindo a lógica do projeto arquitetônico. Vejam que o arquitetônico, quando é definido em módulos, ele está pensando no esqueleto e na estrutura. Mas o esqueleto também não pode esquecer da lógica de um arquitetônico, dos detalhes de um projeto arquitetônico. Bom, vou largar um pilar no meio da sala. Bom, não tem lógica do projeto. Então, eu tenho que também conciliar com que o projeto estrutural, no caso, ele seja compatível, se obedeça essa lógica do projeto arquitetônico. Quando a gente define essa coordenação modular, nós temos, então, determinadas dimensões, né, medidas que são de referência, que dão essa efetiva, né, que dão a efetiva ordenação no nosso lançamento. Então, nós chamamos de módulos, um projeto arquitetônico feito em módulos. Os módulos como é que são? Bom, depende de como eu vou avaliar o projeto. Então, eu posso definir os módulos por uma dimensão base que vai me valer para o lançamento arquitetônico. Então, uma definição de um módulo, nós temos que considerar que todos os componentes da construção, todos os componentes dessa edificação, né, os projetos complementares, eles também vão seguir essa lógica, né, dessa situação modular. Então, uma situação modular, o ideal é que ela seja uma medida, né, definida em padrão, digamos como se fosse lá, quando a gente faz projetos de alvenaria estrutural, nós temos as famílias, né? Uma modulação de alvenarias. Então, na distribuição de projeto arquitetônico, nós também podemos ter um módulo e suas famílias. Então, o que seriam essas famílias? São múltiplos, né, dessa dimensão que a gente definiu como padrão. Digamos, então, aqui, que neste exemplo aqui de baixo, nós temos um módulo de 360 centímetros. Então, 360 e múltiplos de 360. Vamos botar três
3,6 metros. Então, 3,6 metros em múltiplos de 3,6 metros. Então, nessa situação aqui, ó, nós temos três módulos de 3,6 e aqui o outro módulo também seriam 2 módulos de 3,6. Né? Que nos define, então, uma área, digamos que nós temos uma área de múltiplos de 3,6. Ok? Que nessa primeira aqui, nós vamos ter uma área de aproximadamente 84 metros quadrados. 84 e 24, 84 e 24 metros quadrados. E eu posso utilizar a fração, ou para mais ou para menos, dessa modulação. É a dimensão 360. Ok? Eu posso dizer, olha, o meu projeto está em módulo de 5. O meu projeto está em módulo de 4. Quer dizer que a dimensão padrão é 4. Mas eu posso utilizar partes de 2, partes de 4, parte de 6, parte de 8. Então, eu posso fazer arranjos com este módulo. Isso facilita muito o projeto. Neste outro caso aqui, eu aumentei uma fração aqui da parte modular e eu já tenho uma obra de 103,68 metros quadrados. Ok? Então, isso ajuda muito quando vocês forem pensar em fazer projeto, tá? É que agora é na fase que vocês vão entrar. Começar a pensar agora tudo o que se falou e lá no início da aula, quando apresentamos o nosso cliente, aquele casal de advogados. Então, nós vamos fazendo agora, começar a distribuir com tudo os referenciais que a gente pegou, com as compartimentações e organização dos espaços que a gente pegou, e avaliado, agora a gente começa a pensar nessa distribuição, considerando os condicionantes urbanísticos também. Não esqueçam disso. Não pense que fazer projeto é pegar papel e não dar bola para os condicionantes. Não. Nós temos que pegar o plano diretor e ver o que eu posso fazer naquele local. Ok? Algumas coisas não tem que fazer. Nós temos que manter o que está definido no plano. Então, a mancha do que é possível, nós temos que ter um volume do que é possível. Vocês precisam pegar o plano diretor e traçar uma viabilidade volumétrica do que é possível para aquele terreno. E aí depois, com a modulação, vocês vão definir uma modulação, nós vamos conseguir traçar um projeto arquitetônico. Não esqueçam que neste projeto que vocês vão desenvolver, vocês vão escrever para o professor, na justificativa, qual é a modulação que vocês estão definindo para esse projeto. Ok? Pode ter algum ponto que tenha uma variação? Pode. Mas o ideal é que 95%, 99% dele esteja dentro de uma modulação pré-definida por vocês. Quais as vantagens estão de modular? Na prática, as vantagens de modular é que a gente racionaliza o processo de projeto, né? O projeto fica mais racional, né? Com as medidas definidas, é mais fácil, então, pensar o projeto dessa forma. Diminui também a necessidade de fazer essa modificação, as modificações em canteiro de obra. E se evita ou diminui essa necessidade de fazer modificação na obra, evita gastos e perda de tempo. Tá? Como nós estamos fazendo um projeto modular, pode-se aumentar a produtividade da mão de obra. Né? Se foram prédios, né, que são modulares, muitas vezes o processo de produção ele é mais rápido. Tá?
Se o processo de produção é mais rápido, isso reduz o tempo da obra, né, os prazos da obra. E é bem mais fácil um projeto que é com modulação para o arquiteto ou para o engenheiro que for residente da obra. Então, é mais fácil para coordenar esse projeto, para resolver alguma situação, né, que sejam necessárias durante a obra. É mais fácil executar uma obra que tem uma modulação. É mais fácil locar uma obra que tem uma certa modulação. E é mais chance de não ter erro na execução da obra. Tá? Vocês vão conseguir, dependendo do caso, né, comprar coisas com maior facilidade. Ou, desculpa, acertar as coisas para comprar. Aquelas são padrão, se a mão for padrão, é mais fácil. Por exemplo, eu vou fazer portas com tamanho padrão. Bom, porta tamanho padrão é mais fácil. Se eu tiver uma porta, eu quero portas com 2,40 de altura. Posso ter? Pode, mas não é uma porta padrão. Pode ter uma certa dificuldade. Então, essa modulação também vertical, ela tem que ter cuidado, né? Nós temos que ter uma modulação das coisas que sejam possíveis. A gente considera algumas desvantagens também no processo de projetação por modulação. Então, ela limita algumas variedades em projetos. Eu não posso ter muitas variedades porque eu tenho uma limitação no meu módulo. Então, eu tenho que considerar isso. Se fizer, a gente falando numa residência, não enxerga tanto isso, né? Mas se for prédios, né, a gente pode ter limitações através, né, dessa padronização das soluções. Nós podemos ter como desvantagem, né, uma monotonia, de aparência, ou fica os edifícios mais quadradinhos, mais ajustadinhos, sem muitas curvas. Então, tem que ter cuidado na modulação, que pode a gente estar sempre projetando caixas. Quando a gente vai para engenheiro, se enxerga um projeto mais fácil, mas ao mesmo tempo pode ser, isso fica uma desvantagem, que os projetos passam a ser aquelas caixinhas, porque o projeto é muito focado no esqueleto, esquecendo também de uma criatividade na aparência do prédio. Então é importante que essa modulação não restrinja a criatividade. Então isso é uma desvantagem que tem. A modulação, ela começa a bloquear as possíveis formas de um projeto, que podem tornar o projeto mais agradável, mais confortável. E algumas soluções, elas, dependendo do padrão que eu comentei com vocês, algumas soluções podem ser limitadas, né? Eu dei o exemplo da porta. Daqui a pouco são poucos fornecedores que fazem porta com 2,40. Né? Então, isso podem... eu padronizei, modulei as minhas portas com 2,40. Mas aí eu posso ter como desvantagem poucos fornecedores para nos atender. Ok? E isso pode encarecer, ao final, o custo da obra. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? A partir de agora, né, aqui é mais, o professor está só tentando aqui, as aulas, elas são mais para que aflorem a criatividade de vocês. É muito mais orientação, então vocês precisam assim, começar a tirar dúvidas, ver o que poderia incluir num projeto e trazer para a aula, para trocar informações entre os colegas, com o professor. Se nós tivéssemos uma forma presencial, a partir dessa aula, nós teríamos que estar indo para as aulas para muita orientação. Então, sempre o professor vai falar alguma coisa para ajudar na criatividade, no desenvolvimento do trabalho de vocês. Mas essa disciplina não é uma disciplina para vir para a aula, sentar e assistir.
vocês vão ter que desenvolver em casa, né? Aí vocês vão desenvolver projetos, trazer para a aula, a gente troca informações, tirem dúvidas, tá? A partir de agora já vocês têm que começar a pensar nos projetos de vocês. Agora sim é a possibilidade de começar a pensar projeto. Até antes, não. Alguns de vocês queriam, eu quero já fazer um projeto, mas não tinham as informações. Fazer projeto sem informações, aí passa a ser mesmo. E isso que vocês, hoje, numa disciplina de projeto arquitetônico engenheiro, para você entender que o projeto não é fazer um desenho. O projeto é pensar, organizar ambientes, organizar espaços para ter conforto para quem utiliza. Ah, mas isso aí é bobagem. É bobagem, mas se vocês, para quem acha que é bobagem, se pegar um projeto bem pensado, com uma determinada área, e com essa mesma área pegar um projeto assim, sem muito pensar, qual é o que vende mais? Qual vende mais fácil? Aquele que é pensado para os usuários ou o outro que foi feito caixinha sobre caixinha, caixa encostada e sem nenhuma preocupação? Então é isso que tem que pensar. Fazer projeto arquitetônico é fazer um elemento, uma obra de arte que vai ser de confortável para quem estiver utilizando. Agradável para quem quiser comprar e vai ser lucrativo para quem quiser investir. Então isso é fazer um bom projeto arquitetônico. Ó, eu estava falando aqui. Então, um bom projeto arquitetônico, ó, ele decide um sistema construtivo. Né? Ele decide qual é o sistema construtivo mais adequado. E ele decide como serão os funcionamentos dos ambientes. Qual é o tamanho de uma sala, qual é o tamanho da cozinha, qual é o tamanho do banheiro. Quem decide é o projeto arquitetônico. Ok? Então, não adianta pensar de forma isolada. Tem que pensar os projetos, eles conversando entre si. Os ambientes conversando entre si. Então, isso é um bom projeto arquitetônico. Que o sistema construtivo foi que os ambientes foi pensado. Não é, eu vou botar aqui o steel frame. Por quê? Não sei. Acho bom. Eu vou fazer uma sala de 10 por 10. Mas por quê? Porque eu gosto de sala grande. Isso não é. Aí a gente vai chegar e dizer, mas e aí tu vai aquecer como isso? Quer ter um conforto, botar uma lareira. Aí tu começa a encarecer sem necessidade. Não vai ter necessidade. Ok? O ideal, quando se faz um bom projeto, é pensar os ambientes com as outras disciplinas junto. Ter a noção das outras disciplinas. Pensar o esqueleto da edificação. Então, eu vou alocar as paredes, que dê parede sobre parede, eu reduzo um pouco da estrutura. Quando não tiver jeito, ok, mas eu tenho que saber que eu preciso considerar isso. Eu tenho que saber que, olha, eu não quero que apareça uma viga, mas eu sei que tem que ter a viga. Então, quando eu vou fazer o projeto arquitetônico, eu já tenho que considerar, bom, aqui eu não quero que apareça a viga, mas ela precisa ter, eu vou fazer uma viga invertida no projeto. E aí isso dá impacto no meu telhado, dá impacto no pavimento de cima, dá impacto... Então, essas coisas que eu tenho que analisar. Por isso que o ideal de fizer um projeto é que esse deslocamento de paredes seja o mais sobreposta possível, que tenha uma relação os elementos, né? O estrutural, com outras disciplinas, com o elétrico, que tenha relação com o hidráulico, que tenha relação com a disciplina. É pensar de forma global. Então, o projeto arquitetônico não é que ele vai resolver todas as outras disciplinas, não. Ele tem que ser só pensado que as outras disciplinas também existem. E ele pode decidir algumas situações dos ambientes, situações dos projetos, dos sistemas construtivos, dos ambientes propriamente ditos. Então, pensar o projeto arquitetônico é pensar nesses fluxos que terão. Então, nós temos que pensar nos diagramas, que nós falamos lá na primeira aula, nos diagramas
de circulação, ou os fluxogramas, onde vamos definir quais são os ambientes. Então, eu tenho zonas íntimas, com zonas sociais, com zonas de serviços. São os zoneamentos que eu vou fazer, então, no projeto arquitetônico. Esses zoneamentos, eu tenho que pensar os acessos desses zoneamentos, e tenho os externos para o interior da edificação. Eu tenho que pensar aonde é, para onde. Não preciso definir a porta, vai ser no lado esquerdo da sala, não precisa isso. Mas eu tenho que pensar que eu quero o acesso social tem que ser na sala de estar. Não, o acesso social pode ser pela sala de jantar. Então, essas coisas têm que estar definidas nesses fluxos. Que esse fluxo depende muito da relação, então, com o usuário, aquele que vai usar. Então, a relação entre ele e a relação que tem entre os compartimentos. Então, na área íntima, eu tenho o quê? Eu tenho dormitórios, eu tenho home office, né? Eu tenho banheiros, né? Tudo isso faz parte da área íntima. Mas eu tenho na parte social aquelas áreas que são de cunho. Sala de estar, sala de jantar, churrasqueira, terraço. E na parte de serviço eu tenho aquelas que são chamadas zonas de serviço. Cozinhas, despensas, lavanderias. O que é importante destacar, pessoal, é que nessas distribuição de zonas que são independentes, elas têm uma inter-relação entre elas. Assim como entre as zonas, preciso correlacionar os seus compartimentos. Então, eu sei que no meu diagrama, ou no meu fluxograma, eu tenho que dizer que a minha sala de estar, ela vai ter comunicação direta com a minha sala de jantar. E essa sala de estar vai ter comunicação direta com o meu home office, né? Ou ela vai ter uma relação direta com os quartos. E eu começo a fazer o fluxograma. Não pensei ainda de como será a distribuição dessa edificação. Mas eu sei que o fluxograma vai dizer como esses elementos, esses ambientes devem se conversar. Com isso, eu pego aquelas plantas que vocês fizeram de cada compartimento, sua distribuição, fazer esses arranjos, ajustar as cabeças, né, que vão definir qual é o melhor fluxograma para aquela família. Ok? Se a gente for na internet, tem inúmeras plantas. Mas aqui tem uma coisa que é lógica, que a gente sabe que é lógica. Aí eu sei que os quartos, né, eles vão estar ligados no banheiro. Eu sei que a cozinha vai estar ligada próximo à despensa. Eu posso botar a cozinha ligada à lavanderia. Então, são coisas que são comuns. O que está aqui posto é coisas que são comuns. Mas, muitas vezes, o cliente de vocês não quer essas coisas comuns. Olha, eu quero que tenha um lavabo que não tenha ligação com a sala de janta. Eu quero que o lavabo tenha uma ligação exclusivamente com a sala de estar. Então, nós temos que fazer um fluxo aqui, criando um lavabo. Olha, eu quero que os banheiros, eles possam ter uma relação com os quartos, mas também eu quero que tenha uma relação com a sala, porque eu não vou ter lavabo. Aí eu tenho que fazer uma correlação entre esses elementos. A churrasqueira e lavanderia pode ser num ambiente só. Então eu faço uma correlação com esses ambientes. Vejam que o que está colocado aqui para vocês nesse slide é uma coisa comum. Mas que seja o usual. Eu posso ter um ambiente que seja churrasqueira, por exemplo. Esse cliente, eu não quero churrasqueira. Eu quero uma cozinha que tenha churrasqueira. E não quero sala de janta. Eu quero uma sala-cozinha que seja atendida. Um amplo espaço que tenha ali uma cozinha americana,
que a sala-cozinha esteja interligada, porque não tem essa questão de ter sala independente, sala de janta, sala de estar. Então, essas coisas mudam o fluxograma, ok? Então, isso que vocês vão ter que pensar. Como é que vai ser a correlação dos compartimentos que vocês criaram, definindo eles agora em zonas íntimas, zona social e zona de serviço. Então, qual é a correlação entre eles agora? Começar a pensar dessa forma. Depois disso, nós temos que avaliar, né, esse fluxo. Esse é um fluxo interno e externo aqui. O externo são os acessos, né? O fluxo interno, ele se dá entre os compartimentos. Nesse exemplo que está aqui, por exemplo, não foi considerado garagem nem abrigo. O que ele vai correlacionar? Vai se correlacionar diretamente com a sala? Vai se correlacionar diretamente? Como eu quero pensar isso? Pode depois, na hora de distribuição, ter alguma variação, mas você sai de um fluxograma já avançando na distribuição dos ambientes. E aí, isso aqui que vocês já fizeram, mais ou menos fizeram, uma planta mobiliada, né? Vocês fizeram uma planta mobiliada, onde algumas situações são, né, dimensões normativas, ou dimensões que a literatura nos indica. Então, eu tenho uma mesa, a distância aqui de circulação atrás da cadeira tem que ser, por exemplo, aqui 60 centímetros, uma sala de estar e jantar, aqui uma sala de estar e jantar juntas. Então, as portas, eu tenho larguras de 80 centímetros, alguns caras, se é no centro de a peça, neste projeto optou por fazer portas de correr, quando é na ponta fez portas de abrir. Então, são dimensões mínimas que se utiliza para um projeto arquitetônico. Tá? Então, vocês podem utilizar. A circulação interna pode variar de 80 a 50. Se for uma circulação mais interna à área, 40 centímetros é suficiente na frente de sofás, de poltronas. Se for na frente do rack, onde vai a TV, em torno um pouquinho mais, 50 centímetros. Entre os móveis, em torno de 80 centímetros, uma circulação boa. E aí, com isso, vocês vão fazendo. Então, por que eu não falei isso aqui antes para vocês? É para vocês sentirem essa necessidade. A partir de agora, eu começo a passar informações que vocês podem utilizar nos projetos de vocês. Então, alguns de vocês, não se preocupem se já mandaram, alguns de vocês, eu deixei mais, eu deixei menos, eu podia ganhar a área ali. Então, toda aula eu falei para vocês, agora que nós não tem necessidade de áreas tão grandes. Então, temos que pensar o que nós queremos fazer. Ok? Em outros ambientes, por exemplo, cozinhas, dependendo do porte da cozinha, aqui um exemplo, então eu tenho que deixar para abertura de geladeira uma área, um vão de 1 metro na frente da geladeira, que é para abrir geladeira, para poder entrar com alguns mantimentos na geladeira. Por que tem que abrir 90 graus? Para abrir as gavetas da geladeira, ela tem que abrir a porta no mínimo 90 graus. Eu consigo abrir as gavetas. Então, eu não posso deixar que a geladeira não abra 90, abra 45 graus. Eu consigo mexer? Sim. Mas muitos compartimentos eu preciso que ela abra 90 para poder fazer o manuseio. Ok? Segundo na frente, acesso de fogão. Por que é o fogão? Eu tenho o fogão, mas eu tenho o forno, que precisa abrir a porta do forno. Então, a porta aberta do forno, do fogão, tem que dar em torno de 65 centímetros, né, de vão para circulação. Que eu possa estar na frente do fogão, né, com a porta aberta. Então, são situações que a gente considera como ideal, tá? Principalmente quando tem uma circulação na frente do fogão. Nos banheiros, tem uma variação da dimensão ao lado do vaso, mas na frente não posso ter variação. Então, em torno de 30 centímetros aos lados do vaso. Posso ter menos? Até pode.
10 centímetros é suficiente, mas na frente do vaso, não. O ideal é que tenha na frente do vaso 60 centímetros, porque eu vou ter uma área de circulação aqui. Um box, um banheiro, em torno de 90 centímetros, para a pessoa poder se movimentar. Ok? Então vejam que essas dimensões começam a traçar uma dimensão mínima para um banheiro. Pode ter uma variação aqui menor? Sim, até possível. Um banheiro com 1,20 m é suficiente, um banheiro bom, 1,20 m de largura. Agora, menos que isso, começa a ficar apertado. Então, dependendo da situação, é possível ser menos. Olha, eu tenho um banheiro que fica numa lavanderia, só para uso eventual. Bom, então pode fazer um pouco menos. Olha, eu vou fazer um banheiro com 1,10 m de largura. Até é possível. Não é um banheiro de uso muito constante. Assim como os dormitórios. O ideal, então, para a circulação seja confortável, é que eu tenha na volta da cama, na lateral, na parte dos pés da cama, uma circulação de 60 centímetros. Esse é o ideal. Na cabeceira não tem necessidade. Então, eu posso preencher a parede da cabeceira, deixando então uma circulação na volta desse dormitório de em torno de 60 centímetros, sendo que a cama na parte central. Então, são dimensões que vocês podem utilizar nos projetos de vocês. Então, cozinhas é um exemplo claro, né, que a gente precisa pensar em 3 dimensões. Né? E tem elementos que são colocados na cozinha que são em 3 dimensões. Então, quando eu faço uma distribuição de uma cozinha, eu tenho que ter circulações na volta do balcão. Olha, eu tenho uma cozinha americana neste caso. Né? Então, eu tenho um balcão, uma ilha na parte central onde tem um fogão. Eu tenho que pensar nas circulações que tem e tenho que pensar nas alturas necessárias. Como eu tenho um fogão, o ideal é que eu tenha, então, sobre essa ilha uma coifa. Então, além da iluminação que eu preciso ter na ilha, eu tenho que considerar, então, uma coifa nessa região aqui para sugar, né, sugar a gordura de fritura que possa ter quando eu estiver fazendo o cozimento. Lembrando que se eu tiver uma ilha como essa aqui, como está aqui nessa imagem, essa coifa que estará em cima tem que ter uma exaustão mecânica, e essa exaustão mecânica tem que estar ligada ao ambiente externo. Então, algumas vezes, o pé direito da cozinha precisa ter um pouco mais de altura, porque eu tenho que criar um forro, né, uma ilha, que é um forro onde vai passar os dutos da exaustão deste fogão. Então, num projeto que eu boto, muito bonitinho botar o fogão no meio da peça, mas tem esse transtorno. Okay? Tem que pensar. Algumas vezes, não vou botar fogão na ilha, vou botar uma pia. Mas não esquece, botar uma pia na ilha, essa pia precisa ter esgoto, precisa ter ponto d'água, algumas vezes precisa de ponto de luz, né? Precisa considerar, tá? De ter numa ilha. Com isso, uma ilha, se ela tiver qualquer um desses elementos, tanto fogão, precisa considerar a parte de cima. Se for uma pia, né, uma torneira, uma pia de cozinha, nós temos que considerar todas as saídas de esgoto aqui, neste ponto. Então, é pensar em 3 dimensões. Tanto os armários, a altura de balcão ideal, para que essa altura de balcão não interfira na janela. Aí eu boto uma janela atrás da pia que tenha um peitoril de 50 centímetros. Consegui botar o balcão da pia. Então, tem que considerar todas essas situações, ok? Pensar em 3 dimensões. Então, eu tenho que pensar alturas de janela, eu tenho que pensar alturas de balcão, eu tenho que pensar altura de fogão, eu tenho que pensar alturas de móvel que vai ficar na frente da ilha. Pensar em 3 dimensões cada ambiente. É ideal, então, que se faça uma perspectiva aqui, para enxergar essas situações, né? Onde, olha, eu consigo atender esse projeto da minha cozinha de forma que fica satisfeito todos os pontos do projeto. Inclusive, posso propor
ou uma geladeira na extremidade lá, que é o que está lá, ou posso propor algum ponto de churrasqueira, né? Pensando em três dimensões, porque a churrasqueira também nós temos que pensar as chaminés e coifas de uma churrasqueira. Ok? Alguma dúvida? Por fim, então, vamos lá, nós temos que considerar dimensões de garagem, né? Ou abrigo de carro. Algumas vezes, o nosso cliente, ele gosta de práticas esportivas, ciclismo, por exemplo. Então, tem que propor, naquele espaço que vai existir para box de garagem ou para garagem, também espaço para colocar bicicleta. Se não der para colocar as bicicletas de fácil remoção, algumas vezes coloca de pendurado em parede, né? Dependendo do tamanho do box possível. O que é comum, né, em linhas gerais, a gente fazer um projeto tanto da garagem quanto do abrigo, que seja condizente com a característica dos veículos do usuário, do cliente. Daqui a pouco o teu cliente, vocês, o cara só tem caminhonete, ele gosta de caminhonete. Eu não vou fazer uma garagem que não caiba a caminhonete. Ou se ele tem intenção de comprar, gosta de, né? Então, se for uma garagem que seja possível encaixar uma caminhonete. Então, uma garagem padrão é 2,5 por 5, mas se você fizer uma garagem 2,5 por 5, uma caminhonete não vai caber. Ok? Daqui a pouco o cliente tem 2 carros. Olha, eu prefiro ter uma garagem, eu tenho carro eu da esposa. Então, eu preciso de espaço, né, para abrigo para 2 carros. Então, boto um carro maior, o outro pode ser um carro popular. As dimensões que sejam possíveis, tá? Considerando, então, que os carros possam abrir as portas também, para sair motoristas. Ok? Então, a garagem, o tamanho da garagem vai depender, então, do tamanho do carro. Alguns ambientes de serviços, então, a gente deve pensar em que são comuns. Em alguns casos, nós temos que pensar que vai ter o tanque. Então, toda a lavanderia tem que ter no mínimo um tanque, né? Então, nós vamos ter que propor o tanque, vamos propor armário que coloque vassoura, balde, né, dentro dessa lavanderia. Não precisa ser uma lavanderia grande, tem que pensar o que vai ter na lavanderia. Espaço para balde, espaço para vassoura, espaço para todo que normalmente se tem. Daqui a pouco, algum local para ferramentas, né? O dono, o cliente, ele gosta de ter ferramentas, furadeira, né? Então tem essas coisas. Mas não pode esquecer que a possibilidade de ter uma máquina de lavar. Tá? A gente, normalmente, se o espaço é pequeno, nós utilizamos a lave seca. Né? A gente utiliza uma máquina que tem a saída, né? a abertura na parte frontal. Na área de churrasqueira, então, como eu comentei para vocês, tem que ver qual é o costume, ver quais as características desse cliente. Olha, o cliente gosta de parrilla, ele gosta de churrasqueira, ele não gosta de assar, tudo isso é importante. Ele gosta de churrasqueira elétrica, tudo isso é importante para definir o projeto. Algumas vezes, o cliente diz, eu não quero churrasqueira. Outras vezes, ele diz, eu não gosto de assar, mas bota uma churrasqueira, porque se um dia eu quiser vender, eu... Tá? Então, se pensa também dessa forma de futuro. Quando se faz uma churrasqueira, não pode esquecer da pia de apoio. Tá? Então, se for uma churrasqueira, for isolar as pias de apoio e balcão de apoio, local para colocar espeto. Então, é pensar em 3 dimensões. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não. Então, hoje foi o dia do encerramento da primeira fase da nossa atividade 1, né? Então, a partir de hoje, nós já vamos começar a atividade 2. Não podemos esquecer, então, volto lá na nossa primeira aula, quem eram os nossos clientes. Então,
Então, um casal de advogados que eles querem eles trabalham em casa, eles pretendem casar, né? E precisam de um projeto. E esse projeto, ele depende da definição de vocês. Eles ainda mantêm aquelas condicionantes que estavam lá quando nós começamos no início da primeira unidade. Então, no início da primeira unidade, a primeira atividade, desculpa, eles já disseram, eles mantêm o que estavam comentando lá, que são as diretrizes do projeto de vocês, as coisas que eles não abrem mão. Mas durante o semestre, durante as aulas que eles tiveram, depois dos contatos que eles tiveram com vocês, eles tentaram pensar em umas adaptações que vocês vão considerar agora no projeto de vocês. Por isso que vocês não tinham as informações para fazer o projeto ainda. Então, essas eram as únicas informações que vocês tinham. Agora eles mantêm isso e acrescentam algumas coisas. Então, depois que eles conversaram com vocês, depois da troca da reunião com vocês, conclusão que querem uma casa que tenha 2 pavimentos. O ideal da casa deles é que tenham 2 pavimentos, para questões que conversaram com vocês pelo tamanho do terreno, né, eles gostam, querem pátio. Eles entenderam que pediram para vocês que essa casa tenha 2 pavimentos. E, ao mesmo tempo, eles pensaram no futuro e disseram o seguinte: são 3 quartos, eu mantenho os 3 quartos que eu disse anteriormente, né, que a gente falou anteriormente, sendo que um deles tem que ser o térreo. Ok? E ainda disseram que eles não vão ter piscina, mas querem que vocês prevejam já uma área para uma futura piscina. Ok? Então, agora, dentro dos condicionantes, já inclui mais esses itens. E eles não esqueçam que eles têm 450 mil para fazer essa obra. Ok? Que inclui a parte arquitetônica e a parte estrutural. Né? Não está incluído aqui a parte de hidráulica, a parte de elétrica, mas eles sabem, 450 mil para fazer essa obra. Ok? Alguma dúvida? Que diziam, por que eu não posso fazer o projeto já e a distribuição nos compartimentos? Era por isso, porque vocês não tinham informações para fazer projeto. Agora vocês têm mais informações para fazer o projeto. Claro que cada atividade pode surgindo coisas. Então, nós vamos fazendo atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. A cada atividade vão surgindo coisas que não pagam o que os proprietários, os clientes estão nos dizendo. Eles só acrescentam coisas que vocês têm que ir pensando. Ok? Então, na atividade 2, são esses itens que tem que incluir agora no que vocês estavam pensando. No projeto dessa edificação unifamiliar, uma residência de um casal de advogados. Ok? Eu vou ver se essa semana agora, eu já vou mandar para vocês os critérios da atividade 2. Assim como vocês tiveram os critérios da atividade 1, vocês terão os critérios da atividade 2. A soma, então, da pontuação da atividade 2 e da atividade 1 vale como B1. Além disso, vocês vão recebendo também os trabalhos de consolidação do aprendizado. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não tem dúvidas? Então, esse era o material ou o conteúdo da aula de hoje. Tá? Então, hoje fechamos o prazo fecharemos a 11h59 o prazo para atividade 1. A partir de hoje, então, vocês começam a desenvolver as atividades 2 que eu vou mandar para vocês os condicionantes também.
da mesma forma, e botar no água, da mesma forma que a gente fez para a atividade 1, tá? Atividade 2, da mesma forma que fizemos na atividade 1. Ok? Eu vou interromper a gravação aqui e fico aí com vocês para esclarecimentos que vocês acharem pertinentes. Professor, Pode falar. oi, teria como tu mandar um exemplo pronto para a gente se basear? Exemplo de? Não, do projeto, do que tu quer exatamente, para a gente ter uma base para montar. É que esse projeto não existe, né? Vai fazer o seu projeto. Cada grupo, cada pessoa vai fazer o seu projeto. O que eu posso fazer é como um modelo de planta, né? Que vão apresentar nessa fase, mas primeiro eu vou mandar para vocês qual é a atividade. Sim. Então, nós vamos fazer a atividade, uma planta, provavelmente vai ser um anteprojeto, essa fase é de anteprojeto, não requer muito detalhe, mas vamos sempre avançando, tá? Então, nessa atividade é uma fase que não requer tanto detalhamento, mas tem que ter o projeto arquitetônico, provavelmente vai ser na fase de anteprojeto. Então, os critérios de anteprojeto eu vou mandar para vocês e posso mandar um exemplo de anteprojeto para vocês se basear. Isso eu posso fazer. Tá bem. É que já dá uma ajuda, então. Mais alguma dúvida, pessoal? O que eu digo, pessoal? O que é a ideia do professor? É mantendo uma ordem, um regramento de prática que vocês têm que seguir, assim, chegando no final, vocês vão cumprir um projeto arquitetônico do início ao fim. Porque normalmente esse planejamento é importante e isso vai valer para a vida de vocês. Como é que eu faço um projeto com planejamento? É o que nós estamos fazendo aqui. Avançando passo a passo, né? E fazendo a finalização de cada etapa. Se tiver não obrigatório, você está certo. Agora eu vou olhar que vocês mandaram, eu vou entrar em contato, a gente vai trocando informações. No dia da apresentação de vocês, eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre os detalhes, né? E a gente vai avançando. Pode falar. Tem tipo um vídeo assim, de ver alguém fazendo para tirar uma base. Eu tô bem perdido também. Mas vídeo de fazer. Imaginem que vocês estão fazendo o projeto estrutural. É muito similar a fazer um projeto arquitetônico, só que os condicionantes, claro que são outros. Mas o que a gente precisa fazer agora, e é aí que vocês vão ter que começar a fazer o exercício entre vocês agora, do que a gente falou hoje. Olha, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Agora que nós já temos os compartimentos definidos, vamos olhar agora as dimensões que a gente deixou de circulação. A gente pode reduzir, vamos botar a ver as dimensões que o professor colocou, se a gente pode reduzir ou não, vamos dar uma melhorada. Eu acho que vamos deixar a sala, vamos fazer